O Eduardo Bolsonaro foi querer criticar o Lula e virou piada na internet. Depois eu falo pra vocês, né? Bozoístas é o melhor apelido para designar os aliados de Bolsonaro. Ele fez uma postagem lá sobre o preço da gasolina, só que não checou a data e a postagem era da época do pai dele. Eles estão completamente desesperados com toda a repercussão do caso das joias, que cada vez mais começa a ter um cheirinho de suborno, propina. E se de fato for confirmado, eu suspeito que o Eduardo Bolsonaro tenha sim participado desse esquema. Você concorda comigo que o Eduardo Bolsonaro é uma piada? Você acha que ele é uma piada e que ele está envolvido no caso das joias? Coloca nos comentários, deixe seu like se você gosta de ver o Bananinha passando vergonha e se inscreva no canal. Essa postagem do Eduardo foi simplesmente sensacional. Porque ele colocou lá uma foto, uma reportagem do preço da gasolina no Acre a R$ 11. Aí ele começou a fazer um monte de crítica ao Lula, né? Ah, mais amor, mais sabe sei lá o que, só faltou ele falar da picanha e da cerveja e no final ele terminou com a célebre frase dos bozoístas. Se você olhar e ver alguém falando isso, tá na cara dele, bozoísta, né? Tá lá, faz o L. Essa é o código que você consegue identificar todos os bozoístas. É a mesma coisa se você apresentar aquele TikToker, o churrasco, que é fantástico, pra alguém. Se a pessoa não identificar quem é o churrasco, tá na cara assim, old, velho, millennial, tiozão. Tem que saber quem é o churrasco. Mas enfim. E aí o pessoal começou a criticar. Ô Eduardo, ô Bananinha, isso aí é da época do teu pai, cara. Porque em março de 2022 o presidente não era o Lula. Aí ele ficou com aquela cara de bananão dele, igual quando a namorada dele pegou o cubano na frente dele, ficou, Aí o que aconteceu? Ele, pum, apagou a postagem e não postou absolutamente mais nada depois disso. Mas essa postagem do Eduardo, né, bananística, como tudo que vem do Bananinha, é muito sintomático, porque mostra que eles estão querendo a todo momento tirar o foco do caso das joias e pautar a imprensa com alguma coisa nova, mas não está dando. Principalmente o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo ele realizou viagens suspeitas para os Emirados Árabes que nunca ficaram bem esclarecidas, principalmente aquela em outubro de 2021. Uma semana antes do recebimento das joias pelo Bento Albuquerque. E todas essas viagens do Brasil, da comitiva do Bolsonaro, do governo para visitar os Emirados Árabes é muito esquisita mesmo. Por isso que eu já fiz um vídeo dando todos os detalhes, inclusive com datas, que sustentam a minha suspeita que o Eduardo Bolsonaro, em caso de propina, ele pode estar sim envolvido, eu suspeito dele. Link aqui no card para você entender todos os meus argumentos. Mas os bozoístas, né, eles não cansam de passar essa vergonha, porque o episódio do Eduardo não foi o primeiro constrangimento e também não será o último. O Carluccio, no início do mês de fevereiro, passou pelo mesmo constrangimento. O cara fez uma postagem, e aí o que aconteceu? Sobre o preço da gasolina no Acre, né, o mesmo estado que o Eduardo fez a postagem dele, e o pessoal falou assim pra ele, ô Carluccio, isso é da época do seu pai, seu tontão. Tontão, tira isso daí, Carluccio, para de passar vergonha. Aí ele foi rapidamente e apagou. Depois ele tentou fazer em si outra postagem e piorou toda a situação. Eu acho que o Bananinha deve ter ficado com ciúmes do Carluccio, porque aqui no canal, pelo menos, a gente gosta muito mais do Carluccio do que do Bananinha. Até o próprio Bolsonaro gosta muito mais do Carluccio do que do Bananinha. Ninguém gosta do Bananinha, tem a preferência pelo Carluccio, né? Você prefere quem? O Bananinha ou o Carluccio? Coloca aqui nos comentários. E no fim de semana, o Nicolas Ferreira, também bolsonarista, passou uma vergonha danada, né? Começou a criticar o governo Lula por conta do recapeamento de uma rodovia lá em Minas. Só que o recapeamento não saiu porque o Bolsonaro negou a verba no ano passado. Link aqui no card para você ver mais um bolsonarista que tenta fazer alguma coisa e acaba passando vergonha, porque é só isso que eles fazem, eles são bozoístas. E os bozoístas, seguidores do palhaço Bozo, que é o nosso Bozo, né, como o Lula falou, referente ao Bolsonaro, eles estão perdidos. Eles querem porque querem mudar o foco, mas eles não conseguem, pessoal. O caso das joias está sendo muito pesado, porque as explicações elas não chegam. Nós temos cada vez mais perguntas e não existem respostas. Não tem resposta. Por que o Bento Albuquerque não declarou na alfândega? Por que ele recebeu esse presente tão caro? Por que o Eduardo Bolsonaro esteve em Dubai? Por que o governo brasileiro viajou tanto? 151 viagens para os Emirados Árabes. Por que o presente do Bolsonaro passou e o da Michelle não passou? Por que o valor é tão discrepante dos outros? Não faz sentido. E cada vez mais a investigação avança. Bento Albuquerque vai ter que prestar depoimento. Michelle e Bolsonaro também. Essa é uma investigação que vai demorar alguns bons meses. Isso vai ficar gotejando
na cabeça dos bolsonaristas e eles estão querendo mudar o foco, mas eles não conseguem, porque as argumentações deles não possuem sinergia. Eles tentam falar do Lula, aí o outro começa a falar do imunizante, aí depois tenta falar, defende a Michelle, eles não sabem o que fazer. Não sabem. Porque a repercussão está sendo pesada, os desdobramentos do caso das joias estão sendo cada vez mais espinhosos e vai acabar, pessoal, batendo na suspeita de suborno. Pelo seguinte, o valor dessas joias, desse presente, para alguns especialistas em diplomacia, extrapola muito, mas muito, o limite do razoável. Demais. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro presenteou o Donald Trump ou uma liderança internacional com uma cadeira, com uma estátua feita com uma madeira brasileira, que ela estava avaliada em aproximadamente 7 mil reais. 7 mil reais! Para 16 milhões de reais é muito discrepante. Para vocês terem uma ideia, nem Michelle Obama, que foi a primeira-dama dos Estados Unidos, e nem Melania Trump, que também foi a primeira-dama dos Estados Unidos, receberam presentes tão caros quanto o presente que Michelle recebeu, Michelle Bolsonaro recebeu. Por que essa preferência pela Michelle? Não faz o mínimo sentido. E tem uma reportagem, salvo me engano, da Folha de São Paulo, que ela pegou os valores que a Michelle Obama recebeu, não chega perto dos valores que a Michelle Bolsonaro recebeu. Muito estranho. E a embaixada da Arábia Saudita não se pronuncia. Os jornais tentaram entrar em contato com a embaixada da Arábia Saudita para tentar o país. O que está acontecendo? Os caras boquinha de siri. Porque, como nós já estamos falando, e algumas figuras da imprensa começam também a suspeitar propina e suborno, pessoal. Propina e suborno. O governo Bolsonaro, ele tinha um programa de privatizar a Petrobras. Então o que eles fizeram? Eles fatiaram e começaram a vender refinarias. Tinham o programa para vender 8 refinarias. Só que as propostas que vieram do exterior não foram suficientes. E aí o que começou a acontecer? Um ajuste de preço. Tanto que a refinaria que foi comprada pelo grupo árabe, ela foi vendida pelo governo brasileiro por metade do valor. O governo brasileiro vendeu por 1,6 bilhão de dólares. O valor dessa refinaria era 3 bilhões e meio de dólares. E antes de tudo, estava acertado que era 1,8 bilhão e foi vendido por 1,6. Para haver essa adequação de preço, uma redução de valor tão grande para conseguir vender, é muito possível que tenha acontecido a propina, a distribuição das joias, o presente do príncipe saudita para o governo Bolsonaro. Por isso que isso justificaria o valor abaixo, como que o governo aceitou vender por um valor tão baixo do valor justo, e principalmente todas essas viagens que foram feitas do governo brasileiro para os Emirados Árabes. Só isso justifica todo esse contexto. E quando bater a propina, é muito possível que seja configurado, aí vai cair para todo mundo. Vai cair para Bolsonaro, vai cair para Michelle, vai cair para o Bento Albuquerque, vai cair para o Paulo Guedes, vai cair para os antigos presidentes da Petrobras. Vai ser um escândalo isso. E é por esse motivo que eu vejo que o PL também está completamente desorientado. Amanhã, se você estiver vendo terça-feira esse vídeo, é Dia da Mulher. Se você viu depois, esse trecho pode ter ficado obsoleto. E a Michelle Bolsonaro, ela é presidente do PL Mulher. Então era esperado uma grande cerimônia da Michelle até para o lançamento dela como política. Isso só vai acontecer no final do mês de março. Lá no dia 21, como nós já falamos, né, o aniversário da Michelle, coisa do tipo. Mas se a repercussão for muito grande desse caso, ela pode até ser postergada, esse anúncio da Michelle. As deputadas federais do PL estão buscando a Michelle, só que ela está incomunicável desde da revelação do escândalo das joias. Ninguém consegue falar com a Michelle e ninguém tem uma defesa plausível e convincente para esse caso. Por quê? Porque é mais cabeludo do que nós estávamos imaginando. Esse caso pode ser mais cabeludo do que... Não sei se a Michelle tem as pernas cabeludas, né? O Bolsonaro não, ele parece ser meio depiladinho, né? Mas enfim, é um caso cabeludo. Tem mais cabelo do que essa minha barba aqui. Por isso que eles estão quietinhos, sem acesso, sem falar com ninguém. E por isso que eles estão loucos para mudar o foco da situação. Mas não vão conseguir. Porque cada dia que passa fica mais suspeito. E quando os depoimentos começarem a ser coletados, e o pior, que o governo Lula não ajuda. Porque o governo Lula não está dando motivos para poder ter uma repercussão que não seja tão pesada quanto essa.
Não dá, o governo não dá ibope, não dá audiência, não dá nada pra imprensa. Então é melhor cobrir o Bolsonaro. Ah, mas o caso do Juscelino, ninguém liga pra Juscelino. Ninguém liga pra isso, o Bolsonaro dá muito mais audiência. Então vão continuar fazendo essa cobertura. Para o bem ou para o mal, a audiência que o Bolsonaro dá o catapultou para o estrelato, para a presidência e agora também vai puxá-lo para baixo.